Olá, meu querido, minha querida, uma alegria ter você aqui, mais uma semana desse plano de leitura. Estamos na nossa terceira semana estudando sobre os pilares da Reforma Protestante e hoje nós queremos falar de somente as Escrituras. Isso foi muito importante na época da Reforma, porque a igreja na época ela sustentava a sua interpretação da fé, da conduta e da prática da espiritualidade das pessoas baseadas na tradição da igreja, assim como na revelação das Escrituras. As duas tinham o mesmo valor e o mesmo peso. E os reformadores disseram não. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, elas são suficientes e elas têm a primazia, elas têm a suficiência de interpretação para a nossa prática de vida e fé. Interessante de vermos da leitura ontem que Jesus se utiliza da sua memória, do seu conhecimento bíblico para resistir à tentação. Quando em Mateus 4:4 nós vimos que Jesus, ao ser tentado, ele lembrou de um texto de Deuteronômio 8:3, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não foi o seu sentimento, não foram as suas convicções, não foram a sua razão, não foi o seu desejo que fez com que ele resistisse àquela tentação, mas foi a sua convicção no conhecimento da palavra bíblica. Hoje nós vamos ver no texto de Romanos, capítulo 16, dos versos 25 até o verso 27, que diz o seguinte: ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vejam, queridos, que aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma análise da revelação e da profundidade das Escrituras Sagradas. Paulo está dizendo que ele fala o meu evangelho, ele está falando da boa notícia que ele tem anunciado a respeito de Jesus Cristo. Ele fala, em outras palavras, que o evangelho que ele anuncia não é um evangelho tirado dele mesmo, da sua consciência, do seu achismo, da sua opinião, mas o evangelho que ele carrega é o evangelho proclamado por Jesus Cristo. E esse evangelho proclamado por Jesus Cristo é o evangelho baseado na palavra dos profetas. E essa palavra dos profetas, ela foi dada por ordem de Deus. O que significa isso? O apóstolo Paulo aqui está nos lembrando dessa continuidade das Sagradas Escrituras. Ele está falando que as Sagradas Escrituras, elas têm uma mesma ideia, uma mesma história, o mesmo princípio. Todos eles estão ancorados na revelação de Jesus Cristo e um testifica a respeito do outro. Um confirma a revelação dada ao outro. Ou seja, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a palavra dos apóstolos, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra dos profetas, todos eles apontam para uma só verdade, a verdade revelada em Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: para que todas as nações venham a crer nele e a obedecê-lo. A palavra de Deus tem um propósito: apontar para Cristo. E apontando para Cristo, ao lermos, gerar em nós fé e obediência. Que Deus abençoe sua semana.